Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de Química. Mas antes, para garantir a sua presença, faça a atividade que está no primeiro link lá do Classroom ou entregue a atividade impressa na escola. Vamos começar? Hoje nós vamos fazer uma retomada de conteúdos de termoquímica. Então, os nossos objetivos são entalpia, reações endotérmicas e exotérmicas, lei de Hess, entropia e energia livre de Gibbs. Para começar, vamos relembrar o que é a termoquímica. Estuda as trocas de calor associadas às reações químicas ou a mudança de estado de agregação das substâncias. Lembrando que mudança de estado de agregação é a passagem do sólido para o líquido para o gasoso, por exemplo. E aí, o que é entalpia? Vamos relembrar? É a quantidade de energia que se encontra nas substâncias e que pode ser alterada mediante uma reação. E a variação de entalpia, então, ela é a resultante da diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes. E aí a gente usa essa fórmula aqui. ΔH, variação de entalpia, é igual a HP, entalpia dos produtos, menos HR, que é a entalpia dos reagentes. Então a gente está falando da energia que circula ali dentro das reações químicas. E aí a gente vai ter duas classificações para essas reações. Ou elas são reações endotérmicas ou exotérmicas. Nas endotérmicas, a gente vai ter sempre um ΔH com um valor positivo. Aqui a gente tem um exemplo da dissociação da água, se separando em gás hidrogênio e gás oxigênio, ΔH positivo, ou seja, para que essa reação funcione, precisa absorver energia. Para que se separe as moléculas ali, precisa absorver energia, certo? São exemplos também de processos endotérmicos. A ebulição da água, que só acontece se você fornece energia, ela está no estado líquido e passa para o vapor, um estado de menos energia para um de mais energia. A fusão da água, que é o processo de derreter. A fotossíntese também é um processo endotérmico, absorve a energia da luz. E a bolsa de gelo instantâneo, que é aquele situação quando você se machuca e vai usar uma bolsa dessas assim, coloca no seu machucado lá e você tem uma sensação de frio porque ela está retirando o calor ali para poder funcionar. O outro exemplo então são as exotérmicas. Na reação exotérmica a gente vai ter um ΔH sempre negativo. Aqui a gente tem uma reação onde a gente tem o carbono e o oxigênio virando o dióxido de carbono. E aí o ΔH é menos 393 kJ unidade de energia. Valor negativo significa que liberou para o ambiente aquela energia ali. Exemplos de processos exotérmicos. Todos os tipos de combustão, seja álcool, gasolina, madeira, papel, todo tipo de combustão. Combustão de gases também e a liquefação ou condensação da água, que é o processo em que a água está na forma de vapor, ou seja, tem muita energia e ela vai voltar ao estado líquido, ou seja, tem que liberar aquela energia que está sobrando. Também a gente pode representar esses processos através de gráficos. Olha só, esse aqui é de reação ou processo endotérmico, aonde eu tenho o ΔH, a seta para cima, indicando que é positivo o valor. A entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos. Então, esses reagentes precisam absorver uma energia para alcançar a energia dos produtos. E no exotérmico é o contrário. Veja aqui que o reagente está lá em cima, ele tem bastante energia, ele precisa liberar essa energia, a setinha vai estar para baixo, o sinal negativo, para alcançar lá o valor dos produtos. Certo? Relembraram tudo? Agora vamos fazer um exercício. Atividade 1. Considere as transformações a que é submetida uma amostra de água sem que ocorra variação de pressão externa. Temos a figurinha ali e ele pede para você dizer qual é a verdadeira. Agora é com vocês. Vamos para a correção então? Olha só. A quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade absorvida em 2. Então, a gente está olhando esse processo aqui. Vapor de água para virar água líquida libera energia. Se eu tenho a mesma massa de água envolvida aqui, o processo inverso vai absorver a mesma quantidade, que é o que está representado pela seta 2. Então, questão 1, resposta letra C. Vamos para a questão 2? Para uma reação genérica representada pela equação A formando B,
qual será o valor da variação de entalpia do processo? Vocês já sabem qual é a equação? Agora é com vocês. Vamos corrigir? Olha só, você pode tirar as informações ali do gráfico, você deve tirar a informação do gráfico. Então eu tenho o A sendo o reagente e o B sendo o produto, certo? Então a entalpia do B é 100 e a entalpia do A é 200. Usando a minha equação lá, ΔH igual a HP menos HR, ΔH igual a 100 menos 200, a variação da entalpia então é menos 100 calorias. Quilocalorias, e a resposta é letra C. Agora vamos lembrar um pouquinho sobre a lei de Hess. A variação da entalpia, a quantidade de calor liberada ou absorvida em uma reação química, depende apenas dos estados inicial e final das reações. E a gente usa a equação bem parecida lá. Entalpia final menos entalpia inicial. Para que serve essa lei de Hess? A gente pode fazer a variação da energia de uma reação através de experimentos. Como existem infinitas reações químicas, nem todas elas a gente pode fazer experimentos. Então a lei de Hess nos ajuda a descobrir se a reação vai ser endotérmica ou exotérmica e qual é o valor de energia que está envolvido ali, usando reações onde você já sabe qual é o valor da variação do ΔH, ok? E aí a lei de Hess faz com que a gente possa trabalhar as equações químicas como equações matemáticas e a gente pode somar elas, a gente pode inverter a equação trocando o sinal do ΔH e a gente pode também multiplicar, dividir uma equação se for um número diferente de zero. Podemos trabalhar essas equações químicas como equações matemáticas. Vamos ver um exercício juntos para a gente relembrar bem certinho como faz tudo isso. Olha só. Temos essa reação aqui e a variação de entalpia dela pode ser obtida a partir dos valores de variação de entalpia de uma série de outras reações que somadas correspondem à equação acima. Então eu quero saber qual é a variação de entalpia dessa primeira reação aqui. Para isso eu tenho essas outras três que têm substâncias iguais às que eu tenho ali e os seus valores de ΔH já são tabelados. E aí a gente vai trabalhar com elas para descobrir o valor dessa equação aqui de cima. Como que a gente faz isso? Primeiro passo, então, vou trazer de novo aqui as três equações. Circulei quais são as substâncias do meu interesse. Então, eu tenho o CH4, o O2 e o CH3OH, são as três substâncias de interesse para essa minha reação. Agora eu vou dar uma olhadinha se elas estão na posição certa, ou seja, o que eu quero como produto está do lado dos produtos, o que eu quero como reagente está lá do lado dos reagentes. Além disso, eu tenho que ver se elas estão na quantidade certa, ok? Aí a gente vai dar uma olhadinha aqui, que a gente precisa dividir por 2 a terceira equação. E aí, as outras duas estão na quantidade certa. Agora eu já tenho a divisão aqui do valor, dividi todos eles, 2H2 virou 1H2, 1O2 virou meio O2 e 2H2O virou 1H2O aqui. E o valor, que era 428,6 negativo, dividido por 2, menos 214,3. Agora sim, eu posso eliminar aquelas substâncias que não são do meu interesse. Então, essa água que está aqui no lado dos reagentes, eu elimino com essa aqui de baixo, que está lá no lado dos produtos. Elimino aqui o 2H2, somo com esse aqui, para eliminar lá. Então, eu tenho 3H2 desse lado, 3H2 lá do outro, não me interessa essa substância, vou cortar fora. Aí eu tenho CO aqui desse lado e CO lá do outro lado. Fiquei então só com as três que estão circuladas e aí eu tenho exatamente a equação lá do comecinho do exercício. CH4 mais meio O2 mais CH3OH. E aí agora eu vou trabalhar então com os valores de ΔH que eu tenho aqui. Como que faz? Variação da entalpia é a soma desses três entalpias, das três entalpias que eu tenho aqui, e aí eu vou usar esses valores, lembrando que a última eu dividi por 2. Então, fazendo a nossa matemática aqui, o valor se mantém negativo, 136,5 kJ por mol é o valor da variação de entalpia dessa minha equação de interesse. Certo? Agora é a vez de vocês tentarem um exercício bem parecido com esse. Olha só. O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios,
tais como a hematita, F2O3, a magnetita, F3O4 e a iucita, FO. Na siderúrgica, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos, em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a formação do monóxido de carbono, o CO gasoso. É utilizado para reduzir o FO sólido, conforme a equação química. Considere as seguintes equações termoquímicas. O valor mais próximo do ΔH em kJ por mol de FO para a reação indicada do FO sólido com CO gasoso é. Então eu tenho uma equação de interesse, 3 equações para trabalhar e ele quer saber qual é o ΔH disso aqui, parecido com aquela que a gente fez juntos. Agora é com vocês. Vamos corrigir o nosso exercício? Olha só, temos 3 equações aqui que precisamos fazer o trabalho com elas para que as quantidades fiquem bem certinhas conforme a equação que a gente tem interesse. Então, olha só, a primeira a gente vai precisar dividir por 2 e a segunda dividir por 3. E a outra dividir por 6. Então, primeiro vamos dividir por 2, a segunda por 3 e a terceira por 6. Dividir tanto o valor numérico aqui do ΔH, quanto as quantidades que a gente tem ali de cada um dos elementos presentes, certo? Agora eu vou circular quais são as substâncias do meu interesse. Então tem o FeO, o CO, o Fe e o CO2. Então são essas 4 as de interesse. E as que não são de interesse a gente vai eliminar conforme a posição delas. Então eu tenho aqui um Fe2O3, uma quantidade meio do lado dos reagentes aqui, e aqui embaixo a mesma quantidade e a mesma substância no lado dos produtos. Então, podem ser canceladas. Agora eu tenho aqui o Fe3O4, 1/3, e lá do outro lado a mesma quantidade da mesma substância, reagente e produto, estão em posições inversas, posso eliminá-los. Aqui a gente tem o CO, mais um outro CO aqui, então tem 1/6 mais 1/3, e eu vou eliminar aqui meio, porque eu tenho 0,17, que é 1/6, mais 0,33, que é 1/3, e aqui eu preciso de 1 inteiro do CO. Então a gente vai eliminar só a quantidade do meio para ficar ali com 1 inteiro, certo? Agora aqui eu tenho 1/6 de CO2, mais 1/3 de CO2, ou seja, mesma coisa, 0,33 com 0,17, e lá do outro lado eu vou precisar de 1 inteiro de CO2, então eu vou eliminar esse meio aqui. Certo? Agora já está todo mundo nas quantidades certas e as substâncias que não são de interesse foram eliminadas. Então a nossa equação final vai ficar assim, ó, FeO mais CO formando Fe e CO2. Todos eles na quantidade 1, por isso a gente eliminou o que estava sobrando ali na história. E para fazer o ΔH, vai ficar ΔH, variação de entalpia, igual à soma das 3 entalpias que foram envolvidas no processo, ou seja, esses 3 valores aqui, então, que somados vai dar aproximadamente menos 17 kJ a variação de entalpia para essa equação aqui de interesse. Certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre entropia. Entropia é a medida da energia não disponível para a realização de um trabalho. Também vocês podem dizer que entropia é a medida da desordem, ou seja, aquela quantidade de energia que eu não consigo organizar para fazer um trabalho de fato. Lembra lá da aula de entropia, que falamos bastante sobre máquinas a vapor, que é de onde surgiu essa ideia aí da entropia. E ela também é uma função de estado, ou seja, por mais que muitas equações químicas funcionem em etapas, para a entropia, a gente só presta atenção no estado final e no estado inicial. E aí o cálculo vai ficar ΔS, que é o símbolo aqui S para entropia, então variação de entropia é igual o somatório da entropia dos produtos menos o somatório da entropia dos reagentes. Vamos ver um exercício sobre isso? Julgue cada item como correto ou errado. Número 1. A formação de gotas de água de uma nuvem ocorre com aumento de entropia. 2. A dissolução do açúcar em água ocorre com aumento de entropia. 3.
A vaporização do álcool no carburador do carro se dá com diminuição de entropia. 4. Ao bombearmos ar para encher um pneu, ocorre diminuição de entropia. E 5. Na transformação, descrita aqui, ocorre com aumento de entropia. Agora é com vocês. Vamos para a correção, então? Olha só. Então, a primeira questão, a formação de gotas de água em uma nuvem ocorre com o aumento de entropia é falso. Por quê? Quando eu tenho a água na forma gasosa, ela está super espalhada, ou seja, tem muita entropia ali, tá? Muita movimentação. E aí, quando eu vou fazer ela se transformar de novo em gota, ou seja, ela vai ter que estar mais organizadinha, menos entropia. Então, a primeira é falsa. 2. A dissolução de dissolução de açúcar em água ocorre com aumento de entropia. Sim, lembrar lá o açúcar sólido vai estar paradinho lá dentro do açucareiro. Quando você coloca no copo com água, você está dando espaço para que ele se movimente ali. Então, essa movimentação vai aumentar a entropia. 3. A vaporização do álcool no carburador do carro se dá com diminuição de entropia. Falso. Vai ser com aumento de entropia. Então, eu tenho lá o combustível na fase líquida, que aí no carburador ele vai ficar gasoso. A opção gasosa é mais agitada, mais movimentação, maior entropia também. 4. Ao bombearmos ar para encher um pneu, ocorre diminuição de entropia. Sim, pois eu estou colocando o ar dentro do pneu e aí eu estou confinando ele lá. Estou diminuindo o espaço onde ele pode se movimentar. Antes esse ar tinha todo o espaço livre e agora ele está preso lá dentro da câmara do pneu, então vai acontecer sim uma diminuição de entropia. E a última, na transformação BR2 líquido mais Cl2 gasoso, formando 2BrCl gasoso, ocorre com aumento de entropia. Sim, como que eu posso identificar isso aqui? Porque eu tenho os reagentes, um líquido e outro gasoso, e aí o meu produto é gasoso, ou seja, líquido tem menor entropia, gasoso maior entropia. Observando aqui somente a parte do estado físico das substâncias envolvidas, eu sei dizer se a entropia é maior ou menor. Gasoso sempre mais entropia do que líquido, e líquido mais entropia do que sólido, certo? Vamos falar um pouquinho sobre a energia livre de Gibbs. A energia livre de Gibbs, ela serve para a gente poder verificar de verdade se uma reação é espontânea ou não, porque ela engloba tanto a entalpia, que é a energia própria dos produtos e reagentes, quanto a temperatura em que está acontecendo essa reação, quanto a entropia, que é a disponibilidade de energia para fazer o trabalho efetivo. Então, ela engloba as três variáveis e aí, se a gente sabe se a nossa equação química é espontânea ou não, se a reação é espontânea ou não, fazendo essa equação aqui. ΔG, variação da energia livre de Gibbs, é igual a variação de entalpia menos temperatura vezes a variação de entropia. E aí, se o ΔG for menor do que zero, ou seja, nessa continha aqui o resultado for negativo, significa que a reação em questão ela é espontânea. Se por acaso a gente faz o cálculo e o valor é maior do que zero, ou seja, é um valor positivo, significa que a equação química, a reação em questão, ela não é espontânea. Vamos fazer uma atividade então? Uma reação química apresentou a 27 graus Celsius uma variação de entalpia igual a menos 224,52 quilocalorias e uma variação de entropia igual a 1,5 caloria por Kelvin por mol. A variação de energia livre de Gibbs para essa reação é: temos as informações ali no enunciado, agora é com vocês. Vamos para a correção, então? Primeira coisa, vamos identificar ali quais são as informações numéricas desse exercício. Então, ele traz aqui a temperatura, 27 graus Celsius, ele traz a variação de entalpia, menos 224,52 quilocalorias, e a variação de entropia, que é 1,5 caloria por Kelvin vezes mol. Então, temos esses três valores numéricos. E aí, eu tenho que prestar atenção se as unidades de medida estão todas adequadas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar os meus graus Celsius em Kelvin. Para isso, eu vou fazer 273 mais os graus Celsius, que são 27, eu vou ter 300 Kelvin.
porque Kelvin é a unidade de temperatura que nós usamos para fazer o cálculo da variação da energia livre de Gibbs. Aí também a entropia, tá? Que aqui ela está em caloria e eu preciso que ela esteja em quilocalorias. Então eu vou pegar o meu 1,5 e dividir por 1000. E aí eu vou ter quilocalorias por Kelvin vezes mol, certo? E o ΔH já está na unidade correta, então menos 224,52 quilocalorias. Tenho a minha equação, ΔG igual a ΔH menos T vezes ΔS. Coloco cada coisinha no seu lugar, respeitando as unidades ali, faço a minha matemática e o meu valor vai ser menos 224,97 quilocaloria por mol. E aí a gente sabe que esse Kelvin aqui, a gente elimina com o outro lá que está no lado de baixo da equação. Certo? Vamos rever o que a gente aprendeu hoje? Falamos sobre entalpia, falamos sobre reações endotérmicas e exotérmicas, falamos sobre lei de Hess, entropia e energia livre de Gibbs. Espero vocês na próxima aula. Muito obrigada!